Boa tarde, meu nome é Francine, sou bióloga da macro-regional da Foz do Rio Itajaí. Com o aumento da incidência de escorpiões na região, eu desenvolvo esse vídeo para auxiliar os profissionais de saúde e os serviços municipais a atuarem em ações de manejo e controle de escorpiões. Então, vamos conhecer para controlar. Os escorpiões, eles são bastante confundidos com insetos, né? Os chamados lacraus, né? Porque o seu corpo termina em forma de pinça. Ele pertence ao reino animal, né? Classe aracnida, assim como as aranhas, e a ordem escorpiões. Existe uma grande diversidade de escorpiões, né? No Brasil, sendo a espécie Titus cerulatus com maior prevalência na nossa região. Dentre a morfologia externa do escorpião, ele é dividido em prossoma e opistossoma. O opistossoma ele é dividido em duas partes: mesossoma, onde a gente encontra as pernas e as patas. Como todo aracnídeo, eles possuem 4 pernas, né, 4 pares de patas. E o metassoma, onde a gente encontra o telson, que a gente chama também de pós-abdômen. Também na morfologia ventral do escorpião auxilia muito na identificação da espécie. Temos o opérculo genital, os pentes e os estigmas pulmonares. O telson é o local onde abriga as glândulas de veneno. E ali é uma imagem que vocês podem ver da retirada desse veneno. O sistema sensorial dos escorpiões, a visão dele é pouco desenvolvida. Podem ter de 0 a 12 olhos. Também tem os pentes e as tricobotas, que têm funções quimioreceptora e mecanorreceptora. E também auxiliam bastante na taxonomia. A reprodução dos escorpiões, eles são vivíparos, ou seja, já saem os filhotinhos, né? A gestação varia dependendo da espécie, tem espécies de 3 meses a 1 ano ou mais, em média de 20 filhotes. Tem espécies também que podem gerar 95 filhotes por ninhada. Em cativeiro, eles atingem a maturidade sexual após 1 ano de idade, tendo passado por 5 equidízios. O que é uma equidízio? Não sei se vocês já viram, os escorpiões, eles soltam uma casca, né? É semelhante às cobras. Em algum momento vocês já devem ter se deparado com a casca da cobra. Então, os escorpiões soltam essa casca é chamada de exúvio. Então, cada crescimento dele, cada troca dessa casca é chamada de equidízio. Então, ele passa por 5 equidízios. Tá? Grande parte dos escorpiões possuem reprodução sexuada, ou seja, macho e fêmea, mas existem espécies que fazem partenogênese, ou seja, não exige a presença de macho. No caso, o nosso escorpião amarelo, que é o escorpião de grande importância à saúde pública no Brasil, o Titus cerulatus, ele tem esse tipo de reprodução, partenogênese, que não exige do macho. É o que é o grande problema, né, de saúde pública, que a presença de apenas um exemplar em um município facilita a reprodução e a proliferação da espécie nas áreas urbanas, onde ele é bem mais adaptado, é uma espécie bem adaptada às áreas urbanas. Vou conversar com vocês, veja bem esse slide, eu vou conversar com vocês sobre a capacidade de proliferação do Titus cerulatus. Então, um Titus cerulatus, né, vamos botar em média 17 filhotes que ele bota. Ele pode botar de 2 a 21, mas vamos considerar 17 filhotes. Esse Titus cerulatus, ele vive em média 4 anos.
Portanto, um cerulatus gera 168 filhotes durante a vida. Um cerulatus e seus filhotes, um cerulatus e seus 168 filhotes vão gerar 6.770.556 novos escorpiões durante os 4 anos. Olha a capacidade de reprodução desta espécie. Verifique a importância de fazer o controle quando se acha apenas um exemplar, porque logo em seguida, durante os 4 anos, você vai ter aquele quantitativo de espécimes dentro do município. As más condições socioeconômicas têm levado essas condições, né, a essa proliferação nas áreas urbanas. Diversos ambientes têm favorecido a permanência dessa espécie dentro da área urbana. As ações antrópicas também têm, essas alterações do meio ambiente têm feito também com que, favorecido também a permanência dessa espécie dentro da área urbana. Dentre elas, as queimadas das matas, o uso de agrotóxico, que tem aumentado conforme os anos bastante, né? A eliminação de predadores e cada vez mais a nossa área urbana está apresentando espécies exóticas e elas se adaptando muito bem a esses ambientes. O habitat dos escorpiões, eles têm uma diversidade bem de ambientes, né? Bem completa, né? Desde floresta, desertos, tropicais, mas eles têm preferência mais por climas tropicais e subtropicais. A alimentação da grande maioria deles tem preferência também por baratas, né? Na ausência delas, acabam se alimentando de qualquer outro tipo de invertebrado, porém é muito difícil ter ausência de baratas, né? Ela se reproduz de uma maneira muito veloz, vamos dizer assim, mas ele pode se alimentar de qualquer outro tipo de invertebrados. E existe registros, né, na literatura que em cativeiro o escorpião pode passar até 1 ano sem se alimentar. São animais de baixo metabolismo. Alguns países existe pessoas que se alimentam deles, né? Se isso tivesse no Brasil, era outra forma de ganhar dinheiro, né? Principalmente aqui para nós, né, que somos litoral. Quem sabe ir para a praia vender escorpião, em vez de churrasquinho, começar a vender escorpião. Existem diversos inimigos naturais, dentre eles coruja, lagarto, morcego, gambá. Por isso a importância de preservar esses animais, né, na área urbana. E vamos falar também um pouco sobre a galinha. Vários locais a gente encontra registro de pessoas colocando galinha em locais que tenha presença de escorpião. A galinha se alimenta, assim, de escorpião, porém, o escorpião, ele é uma espécie noturna e a galinha é diurna. Então, a eficácia do controle, às vezes, não existe muita eficácia por conta dos hábitos noturnos do escorpião. Escorpiões de importância à saúde pública no mundo, existe 1.600 espécies conhecidas e apenas 25 têm interesse à saúde. Já no Brasil, a gente tem 160 espécies de escorpiões e as responsáveis por acidentes graves são do gênero Titius. Daí a gente tem as 2 principais espécies, que é Titus cerulatus e Titus baiensis. Ambas a gente encontra eles na região. Então, a diferença entre escorpiões de importância médica.
né? E sem importância médica está no aparelho inoculador de veneno, que apresenta um espículo ali, e o sem importância médica não tem. Aí temos referenciado um de acidente leve, que é o Botrures, e o Titus ali com importância médica com o aparelho inoculador de veneno. O escorpionismo no Brasil estão representados por essas 4 espécies: Titus paraensis, o Stigmurus, o paraense também é conhecido por obscuros, daí temos o Stigmurus, Cerulatus e o baiense. Então, todos os escorpiões apresentam veneno, mas existem espécies que causam acidentes leves, né, que só ocorre dor local. Os mais representativos e conhecidos na região é o Botrurus e o Titus costatus, mas não é muito frequente essas espécies para nós aqui. Como eu disse, o que prevalece é o Cerulatus. Então, as 4 espécies que são consideradas com acidentes fatais, né? Sendo o escorpião amarelo, que a gente fala, muita gente fala, é amarelo, é o escorpião amarelo, é o escorpião com acidente grave, realmente, né? Porém, quando a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar da espécie, se não tem conhecimento, porque muitas das espécies não devem ser identificadas pela coloração, e sim encaminhadas ao laboratório para verificar a espécie que ocorre no local, porque já existe registros, né, de Titus cerulatus não ser totalmente amarelo, e sim preto. Essa é uma espécie de Titus cerulatus que a gente encontrou na região, e ele é preto, não é amarelo. Então, verifique, não verifique a espécie com o laboratório, né, antes de passar qualquer orientação. Essa é a espécie que encontrou na região, ele já tinha um registro de possibilidade, um relato de caso, né, de possibilidade de variação cromática para a espécie. Então, ele ocorreu uma variação cromática para Titus cerulatus. E também existem outras espécies de escorpião que também são amarelos. Dentre elas, o Titus trivitatus é um exemplo. Ele também é amarelo. Então, a gente tem que reforçar e aguardar o laudo primeiro da identificação para depois passar as orientações adequadas na localidade. A fauna escorpiônica em Santa Catarina. Ali no Alto Vale você pode verificar que existe uma grande diversidade de espécies. Sei que esse slide eu solicitei para o CIT, né? Mas já está sendo atualizado porque a gente já encontrou mais espécies no Alto Vale, então essa grande quantidade essa diversidade de espécies, ela já vai aumentar nos próximos meses. Foi a orientação que o CIT me passou, que já vai ser atualizado esse mapa, mas existem outras espécies que ocorrem na região. Esse é uma imagem que eu retirei do manual de controle de escorpiões do Ministério da Saúde, da onde eu tiro as orientações todas que eu estou apresentando hoje. Então, se você tem alguma dúvida, dá para consultar esse manual. Todas as orientações que eu estou passando hoje, está tudo lá. Essa é uma das imagens que apresenta as espécies de escorpiões causadores de acidentes graves. E temos as nossas espécies sem importância à saúde pública. Então, agora a gente vai conversar um pouco sobre o controle de escorpiões, como fazer o controle dele. Então, por que a gente deve fazer esse controle? Principalmente que os escorpiões possuem risco de saúde pública, né, humana,
erradicar essa espécie não é possível, as espécies, principalmente pelo fato dele fazer partenogênese, né? Então, apenas a partir de um exemplar a gente já vai ter bastante. Então, erradicar mesmo não é possível, mas a gente pode controlar. No momento que a gente controla, a gente diminui a probabilidade, né? Diminui as populações e diminui a probabilidade de ocorrer os acidentes. A quem compete fazer esse controle? Existe essa portaria que fala que compete ao município o registro, captura e apreensão e eliminação de animais que representam risco à saúde do homem. Na página 30, está ali o manual, diz que as medidas de controle e manejo de escorpiões baseiam-se na retirada dos escorpiões e modificações das condições de ambiente e tornar desfavorável a permanência e proliferação desses animais. Então, a modificação e as condições do ambiente é muito importante no controle dos escorpiões. Se você não oferecer o abrigo para ele, você vai ter uma população bem menor de escorpiões. Então, essas orientações em relação à modificação do ambiente é fundamental. Então, como organizar as atividades de controle e manejo de escorpiões? Primeiramente, a gente tem que levantar as informações, verificar as fontes, identificar e mapear as áreas de risco. Depois, planejar as ações, divulgar a situação, intervir na área de risco e monitorar e avaliar as áreas trabalhadas. Como a gente vai levantar as informações? Através da notificação do SINAM, né, dos acidentes, demanda espontânea da população e outros registros como a imprensa. Grande parte dos municípios já teve vários casos que a população procura primeiro a imprensa, né, e a gente fica sabendo da presença do escorpião através da imprensa. Neste momento, a gente vai lá, vai verificar se existe a espécie no local, fazer busca ativa no local para verificar se realmente a espécie encontra-se naquele local. A gente tem que identificar as áreas de maior risco, seja de ocorrência de acidentes ou ocorrência de espécie. Quando desencadear as ações de controle? A gente vai desencadear num atendimento 100% das notificações de acidente em área urbana. Atendimento de demanda espontânea da população. E a gente vai atuar nas áreas prioritárias no intervalo a cada 6 meses. Divulgar a situação. A gente tem que sensibilizar as autoridades municipais quanto à importância do controle, de realizar o controle. É fundamental formar parcerias com órgãos ambientais, a Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, Associação Comunitária. Essas parcerias, não existe controle de escorpião sem essas parcerias, ok? A gente vai ver mais adiante como é importante essas parcerias, essa formação dessas parcerias. Então, intervir nas áreas de risco. Quando a gente vai intervir nessas áreas? Como eu disse e mostrei para vocês sobre a reprodução dos Titis cerulatus, que é o escorpião de maior importância em saúde pública no Brasil. Então, devido a essa capacidade de infestação e proliferação dessa espécie, a ocorrência de apenas um exemplar deve ser considerada a área de risco e as ações de manejo e controle devem ser desenvolvidas por completo. Além disso, essa área tem que ser monitorada a cada 6 meses. Tem municípios que apresentam grande infestação e essas áreas são monitoradas diariamente. Já existem equipes exclusivas para controle de escorpião e essas equipes estão sempre em áreas, né, fazendo esse controle e esse manejo no local. Vamos conversar então sobre a busca ativa. Tá? A busca ativa ela tem que ser feita sempre em dupla, utilizando equipamento de proteção individual. Dentre eles, os equipamentos de proteção está principalmente luva,
bota de borracha e manga curta, camiseta de manga curta. Opcional é o chapéu, né, que cobre as orelhas, né, de forma de proteger, principalmente se você vai em locais baixos, né, que você precisa se agachar e trabalhar, tá? Então é importante você proteger a cabeça para não bater em cima, não bater com escorpião, né, e proteger as orelhas. Também tem outros acidentes, né, com aranha, local que tem a teia de aranha, isso também protege as orelhas e a cabeça. Onde fazer o atendimento? Então, na área urbana a gente tem o local, por exemplo, da demanda espontânea da população. Foi lá, o morador encontrou, chamou o município, a gente chama de domicílio índice, tá? Onde foi encontrado o escorpião. O que você vai fazer? Você vai visitar o domicílio índice, você vai visitar a casa da frente, a casa de trás e a casa dos lados. E assim sucessivamente. Se você encontrar do lado, você vai abrir o raio na frente, dos lados e atrás. E assim vai indo, vai aumentando seu raio conforme você vai encontrando espécies de escorpião. Já na área rural, o raio é de 100 metros. O equipamento utilizado para busca ativa. A gente utiliza uma pinça, mais ou menos uns 30 centímetros, tá? O pote de plástico é opcional, alguns municípios preferem pote de plástico, outros de vidro, porém, lembrando do cuidado. Se você vai levar para a Secretaria de Saúde os exemplares vivos, é importante botar em pote de plástico para não correr o risco no deslocamento quebrar. Mas o mais adequado é utilizar álcool já no campo, né? Não levar esses animais vivos para a secretaria. E tem essa opção de botar em vidro, porém, sempre utilizar álcool 70%. A lanterna, existe a lanterna branca e a lanterna ultravioleta. A ultravioleta é utilizado na noite, né? Porque os mosquitos, os escorpião brilham à noite. Então é utilizado a lanterna ultravioleta, que faz um efeito bem legal na noite, esse efeito fluorescente. Então, é possível verificar no vídeo a seguir as ações de busca ativa noturna que exigem uma série de cuidados, não só com o ambiente em que vive, mas também no manuseio, que deve ser realizado por profissionais capacitados. Aliado a isso, as ações continuadas de educação ambiental e em saúde garantem a qualidade das mudanças geradas a partir das alterações ambientais, de maneira que seja incorporado no dia a dia da população, a fim de evitar a infestação e proliferação desses aracnídeos. Mas se o município não puder fazer a investigação durante a noite, que facilita a visualização do escorpião, nada impede dele fazer de dia. O importante é que a ação seja desenvolvida. Porém, as busca ativa noturna tem que ter muito cuidado. É importantíssimo ir fazer a análise do local antes de realizar a busca noturna, principalmente se for em locais que estão em obra, porque tem buracos, tem fosso de elevador. Nesses locais também a gente encontra fio desencapado. Então, existe um risco bem grande nas buscas noturnas. Então, é fundamental você conhecer o local antes. As ações de educação em saúde e educação ambiental devem ser realizadas durante todo o ano, principalmente nas áreas avaliadas como prioritárias. Ações educativas em relação ao risco de acidentes, primeiros socorros, medidas de controle individual e ambiental fazem parte das atividades a serem desenvolvidas. Para a coleta dos escorpiões, para facilitar a identificação, o manual sugere que seja feito a apreensão do animal pelo metassoma, ou seja, a cauda.
Isso para espécies que a gente não tem conhecimento ainda, né? De uma área que a gente não tem conhecimento de espécie. Porém, para controle, grande parte dos municípios, como a gente já sabe que é sempre Titius cerulatus, acaba pegando da forma que puder. O importante é tirar o animal do ambiente e auxiliar nas ações de controle. Então, lembrando que colocar cada escorpião individual em cada imóvel, né? Identificar os potes, cada pote, cada imóvel é um pote, ok? Você troca de imóvel, você troca de pote, tá? E esse frasco ele tem que ser identificado, tá? E destinado ao laboratório para identificação. Então, o acondicionamento dos animais mortos, como eu havia dito, no álcool 70, tentar fazer isso já em campo, tá? Não deslocar vivo. A etiqueta da identificação deve ser preenchida a lápis e colocada dentro do frasco, no álcool. Importantíssimo ser a lápis, porque se você fizer a caneta, vai borrar as informações e a gente vai perder as informações do local, né? Da onde foi capturado esses animais. Então, colocar ali o número da ficha, que é o número da ficha da busca ativa, que depois a gente vai ver, a data da coleta, o nome do coletor, o local e endereço, o bairro, o município. Beleza? Esse aqui é a ficha de encaminhamento para o laboratório de artrópodes e entomologia. Algumas regionais de saúde, o biólogo faz a identificação dos escorpiões, outras encaminham para o laboratório da DIV, onde eles fazem também a identificação e depois encaminham um laudo de retorno ao município. Esse formulário de encaminhamento deve ser enviado junto com o frasco do escorpião e etiqueta interna. E todas as informações de proprietário, de onde foi coletado e tudo mais, está descrito nesse formulário. Você encontra esse formulário no site da DIV. Acredito que todos os municípios já tenham ele, né? Porque já é de praxe de fazer encaminhamento de espécies, né? Então, a gente tem que registrar as atividades em boletins próprios. No próprio manual você encontra esses boletins próprios. Uma via vai para o morador, que é o responsável pelo domicílio visitado, que é o documento comprobatório da visita, e a outra via vai para o Serviço de Vigilância e Saúde, que é o instrumento de avaliação e monitoramento das ações. A primeira parte, que é a parte de identificação, né, que a gente vai preencher no momento da visita, confirmar os dados no ato da visita. Dali tem o endereço, o bairro, o tipo de imóvel que você vai encontrar e a data da visita. A segunda parte são perguntas que você faz ao morador, também preenchida no momento da visita. Dali você questiona sobre se houve acidente, se quanto tempo já encontra no local o escorpião e assim por diante. A terceira parte são dados da coleta e da captura, que você vai preencher após a vistoria interna e externa dos imóveis. Ali você vai informar quantos escorpiões você coletou. Ok? É importante sempre solicitar o acompanhamento do responsável pelo imóvel, não entrar em imóveis com menores de 18 anos, vistoriar tanto a área interna quanto a externa dos imóveis. Onde a gente pode encontrar os escorpiões? Onde a gente vai procurar eles quando a gente entra num imóvel? Para visita externa, em local externo, na área externa, a gente tem que procurar em material de construção, pilhas de tijolos, né? Entulhos, pedras. A gente pode encontrar em madeira, lenha, folhas caídas, frestas de muro, caixa de gordura, caixa de esgoto,
Muita atenção para as caixas de energia, muito cuidado, evitar acidente, ok? Esse é um ambiente propício para a proliferação do escorpião. Ali a gente tem um muro com frestas, né? Ali a gente, como a gente diz, né? Às vezes em busca noturna que a gente vai, a gente ilumina esse muro e a gente diz que é encontrado Minha Casa Minha Vida dos escorpiões, porque em cada buraquinho do tijolo furado tem um escorpião. Bem complicado de capturar escorpião nesses locais, porém a orientação, qual é a orientação para muro? Botar cimento, né? Concreto ali, fechar os buracos, né? Também temos as pilhas de telha ou de tijolos, onde facilita, locais de abrigo que facilita a proliferação do escorpião. Então fica a pergunta: o que você faria num ambiente desse? Quando você fosse lá no imóvel da pessoa, soubesse que tinha sido capturado o escorpião naquele local, qual a orientação que você daria para esse entulho? Qual é o descarte adequado para esse entulho? Tem que ter muito cuidado na hora dessa orientação, porque se você pedir para o proprietário descartar, ele pode levar para um outro bairro que não tenha presença de escorpião, ou um outro município, até mesmo para o lixão, e infestar esses locais. Lembrando, um escorpião da espécie Titis cerulatus já tem a capacidade de infestar um bairro, um município, ou o próprio lixão. Então, onde descartar esse entulho? Está aí a importância de fazer a parceria junto com a Secretaria de Obras e o Meio Ambiente. Fazer reunião e acordar melhor a forma mais adequada de descarte desse material e utilizar a legislação municipal de forma, porque muda muito, né? A legislação municipal a legislação de um município é diferente de outro. Então é fundamental decidirem em conjunto a melhor maneira de fazer um descarte correto para esse material, de acordo com a legislação. Telhas, blocos de cimento, entulho e pedras também são locais onde você tem que vistoriar no momento que você vai no imóvel. Esses blocos de cimento têm que ser removidos, inspecionados embaixo, dos lados, removidos um por um, né, para inspeção. Debaixo das pilhas de madeira, desde lenha até essa situação, tem que ser vistorado peça por peça para ver se você encontra escorpião. E entra aquele mesmo questionamento para cada tipo de depósito. Verificar junto com o meio ambiente o que pode ser feito no caso das lenhas, né? O que pode ser feito, qual o destino adequado para esse tipo de depósito. Restos de caixas de frutas também são abrigos ideais para o escorpião. Verificar peça por peça. Placas de concretos, qualquer tipo de pedra, levantar e inspecionar, seja de dia ou de noite. Isso era para a área externa. Agora a gente vai conversar um pouco sobre a área interna. A área interna, você tem que tomar atenção também para frestas, né? Roupas, sapatos, objetos empilhados, né? Armários de pias, pano de chão, toalhas penduradas, caixas e pontos de energia, cuidado. Frestas e vãos de paredes, ralo de cozinha, banheiro e área de serviço. São as áreas que você deve vistoriar dentro da residência, acompanhada do proprietário. Aqui alguns locais de vistoria.
Então, para busca ativa, a gente também deve orientar o morador, né? Dentre as orientações que é o que a gente diz que é o manejo do ambiente, você vai ter o seu diagnóstico da sua visita. Verificar as condições favoráveis para a proliferação do escorpião. O que você verificou ali, o que poderia servir de abrigo para o escorpião? Que é necessário rebocar as paredes da área interna e da área externa. Se precisa controlar barata, se o imóvel tem muita barata, você tem que solicitar o controle da barata. Telar ralos na área interna ou externa. Tem várias condições que são favoráveis, né? E as recomendações que tu vai dar para aquele morador. Como essa ficha você vai ter uma cópia para você e uma cópia para o morador, a cada 6 meses, quando você retornar lá, você já vai saber pegar a ficha, vai avaliar qual orientação que você passou para o morador. Aquele muro foi rebocado que você passou 6 meses atrás? Daí você vai verificar o que o morador conseguiu fazer de melhoria no imóvel para evitar essa proliferação. É importante desenvolver com a comunidade ações de controle, ações educativas, né? Orientações sobre o problema que é a presença de um escorpião dentro do imóvel, né? A quem procurar em caso de acidente. Divulgar em rádio, TV, jornal, igrejas e ações comunitárias. Então, qual é a recomendação para evitar a ocorrência de acidentes? Examinar as roupas antes de usar, sapatos também, luvas grossas, fechadas durante o manuseio de materiais. A gente chama de luva de vaqueta, que é aquelas de couro, né? Então, toda vez que vai manusear material de construção, transporte de lenha, madeira, pedras em geral, tem que utilizar essa luva. Tem locais que utilizam fogão a lenha, as pessoas utilizam muito lenha para utilizar no fogão, então é importante sempre orientar que utilizem essas luvas na hora de manusear essas lenhas. Manter os berços afastados da cama por 10 centímetros da parede e evitar que mosquiteiros fiquem no chão, roupa de cama no chão, tá? Porque o escorpião pode subir. Tomar cuidado ao se encostar em locais escuros e úmidos com presença de baratas, que é ali onde estão as baratas, é o local que vai encontrar o escorpião. O controle em cemitério, o manual fala, tá? Que você tem que identificar os túmulos mal conservados, notificar a gerência do cemitério para realizar a vedação adequada. É um local bem difícil de controle porque existe uma presença de barata enorme. Então, se o escorpião estiver nesse local, é complicado porque a gente vai ver mais adiante que a gente não pode violar os túmulos. A gente tem que inspecionar as frestas, os vãos do muro e solicitar correção desses locais, evitar esse tipo de abrigo. Também retirar material de construção, lixo, folha seca, objetos, garrafas, enfim. Então, nesse local, se não for possível realizar a busca ativa, a captura semanal em cemitérios, recomenda-se capacitar a equipe e funcionários do cemitério a fim de que essas atividades sejam realizadas rotineiramente. Como eu disse, violar os túmulos não pode ser feito para controle de escorpião, porque constitui crime. Então, após as buscas ativas, se o município vem trabalhando nas áreas, existe um monitoramento e avaliação das atividades de controle. Como a gente faz isso nessas áreas trabalhadas? Existem dois indicadores, né, para avaliar as ações de controle. É o nível de infestação domiciliar e a intensidade de infestação. O que é uma infestação domiciliar? É a presença de escorpião de interesse à saúde
ou vestígio de sua presença, como exúvia, lembra que a gente conversou, a casquinha, detectada durante a realização da visita. Então, o índice de infestação domiciliar é a unidade domiciliar positiva dividido pela unidade domiciliar visitada, vezes 100. Olha lá a exúvia, gente. Botei um videozinho para vocês. Aí, é essa casquinha aí, quando o escorpião cresce, que ele solta essa casca é chamada de exúvia. Dá para identificar direitinho, porque é bem próximo de um escorpião, de ser um escorpião de verdade. A positividade da unidade domiciliar ela é dada quando existe a presença de escorpião vivo, presença de escorpião morto, vestígios dele, como exúvia, e o morador estiver de posse de um escorpião. Aí ela é dada como positiva a unidade domiciliar, ok? A classificação do nível de infestação de acordo com o Manual de Controle de Escorpiões. Os níveis acima de 50 é altíssimo, de 26 a 50 é alto, de 1 a 25 é média e 0 é baixa. Então, a intensidade de infestação. Qual é a definição? É a quantidade de escorpião encontrada em um conjunto de unidade domiciliar positiva. A intensidade de infestação é calculada pelo número de escorpiões encontrados dividido pela unidade domiciliar positiva. São contabilizados escorpiões vivos, mortos, exúvias e coletados pelo técnico durante a visita, durante a busca ativa. Ou em caso do morador estar de posse também de uma espécie. Vou dar um exemplo para vocês. O morador solicitou por chamada telefônica uma visita do CCZ por ter capturado um escorpião próximo ao ralo. Daí foi feita a busca ativa no local, onde a orientação é fazer o imóvel índice, frente, trás e dos lados. Nessa vistoria, resultou a coleta de mais um escorpião na casa da direita, na casa 2. Por exemplo, o índice de infestação domiciliar, número de unidade domiciliar positiva, dividido pelas visitadas, vezes 100. A unidade positiva, vamos voltar lá. Foi capturado, né? O morador capturou 1 e a inspeção resultou mais 1. Unidade domiciliar positiva, 2. E divididos pelas visitadas, 5. Ok? Vezes 100, deu 40%. A infestação é alta. De acordo lá com aquela tabelinha que eu dei para vocês lá no início, que você pode verificar no manual. A intensidade de infestação, número de escorpiões encontrados, 2, divididos por unidade positiva, 2. A intensidade de infestação é 1. Vamos lá? 4 meses após, foi solicitada a visita pelo morador da casa da esquerda, 3. Pois encontrou 6 escorpiões dentro de casa. Na inspeção, foram encontrados 4 escorpiões no terreno 5, onde havia orientação de limpeza e não foi cumprida. Ainda o entulho estava no local. Vamos lá. O índice de infestação, unidade positiva por unidade visitada. Quantas unidades foram visitadas? 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Quantas foram positivas? 2. A infestação continua alta no local. E a intensidade de infestação? Número de escorpiões encontrados. Vamos voltar lá? 6 mais 4. 10. 10 dividido por unidade positiva. 2. A intensidade de infestação aumentou. O que não era esperado. Então, a conclusão é: o índice de infestação domiciliar se manteve e a intensidade de infestação aumentou, ao contrário do que se esperava.
Então, a nova orientação para o local é que seja removido aqueles entulhos do terreno, que ainda não foi removido, né? Alteração daquele ambiente, é as orientações que permanecem no local. Lembrando da parceria junto com a Secretaria de Obras e o Meio Ambiente. Vamos falar um pouco sobre controle químico. O manual, ele diz que controle químico não funciona devido aos hábitos dos escorpiões se abrigarem em festas de paredes, embaixo de caixa de papelão, pilhas de tijolos, telhas, madeiras, fendas, rachaduras, juntamente com a capacidade de permanecer meses sem se movimentar, torna o controle químico ineficaz. Então, algum município, quando eu passo essas orientações em relação ao controle químico que não funciona, o município diz que funciona assim. Foi lá e botou um escorpião num frasco, num pote, e tacou o produto químico nele. É óbvio que ele vai morrer, né? Só que se você visualiza um ambiente, você verifica que se você botar veneno no ambiente, o escorpião vai estar lá dentro do tijolo. E até chegar o veneno lá dentro, ele consegue detectar. Lembra que eu mostrei para vocês os que ele tem sensitivo, ele é sensitivo? Então ele tem possibilidade de detectar, né, ele através dos quimiorreceptores dele e ir embora, desalojar, sair dali. O que facilita, quando a gente utiliza o controle químico, aumenta a chance de acidente, porque ele sai dali e pode se esconder dentro do imóvel, por exemplo, e tem risco de aumento de acidente em casos de utilização de controle químico no local. Então, como eu disse, desaloja e irrita esses animais, aumenta a chance de acidente. Grande maioria dos óbitos acontece dentro de casa, com crianças. Espécies exóticas avançam rapidamente por nossos municípios, é o que está acontecendo aqui. Estávamos com pouco concentrados e já tem vários municípios com a presença de Ticus cerulatus, ele vem se espalhando pelos nossos municípios. Então, não se recomenda controle químico, e sim manejo ambiental. Tirar as condições propícias para a proliferação dele. E fazer vigilância, ações de controle no local. São as medidas de controle. Então, não foi definida a eficácia, né, de produtos para controle de escorpião. E essa propaganda só está baseada no controle de insetos, que ajuda muito. Se você for controlar a presença de baratas, automaticamente você está controlando e diminuindo a capacidade de reprodução do escorpião, restringindo a alimentação dele. Então, as formulações líquidas são extremamente irritantes a eles, desalojando. Em caso de necessidade de controlar barata com presença de escorpiões, recomenda-se o uso de gel ou pó nesses locais, né? Sempre com orientação técnica. Agentes de saúde nunca devem realizar ou nem recomendar ao proprietário do imóvel a aplicação de produtos químicos. Essa é uma ficha para domicílio fechado, né? Um comunicado de visita. Também está no manual, cada município, às vezes tem município que já tem o seu próprio, né? Mas é só um modelo. A porção maior da direita deve ser destacada e colocada na caixa do correio de livre acesso. E a porção menor deve ser mantida no serviço de vigilância para controle e agendamento de visita. Uma das preocupações é o aumento da probabilidade de acidente com escorpiões utilizando o BV, que é o veneno para controle de Aedes aegypti, do vetor. E então, com essa atitude, a gente pode correr o risco de aumentar os acidentes com escorpião, que é uma preocupação. Quando vamos monitorar a área, a partir da primeira busca ativa, nova busca ativa deve ser realizada a cada 6 meses,
ou antes disso, se solicitado por morador devido ao aparecimento de novos escorpiões. Grande parte dos nossos municípios já tem infestação local nos bairros e tem já equipes com busca ativa diária para controlar. E mesmo assim, muitas vezes é insuficiente. Então, essas buscativas é o que é recomendado pelo manual, né? Porém, depende também muito da infestação local, né? O que fazer para controlar a ocorrência desses escorpiões? Então, manter limpo nossos quintais, jardins, evitar entulho, né? Acondicionar o lixo domiciliar em sacos plásticos, limpar terrenos baldios, eliminar a fonte de alimento dos escorpiões, a principal fonte, né? Que é a barata. Preservar os inimigos naturais, que são todos aqueles que eu falei para vocês anteriormente. Manter fossas sépticas bem vedadas, rebocar paredes, tanto externas quanto interna, ou muro, e evitar queimadas. Então, vocês podem acessar o site da DIV, lá vocês encontram o Manual de Controle de Escorpião do Ministério da Saúde dentro da pastinha de animais peçonhentos. O CIATOX é referência estadual em acidentes por animais peçonhentos e está disponível 24 horas nesse 0800 para atender e orientar a população e profissionais da saúde. Me coloco à disposição de todos e muito obrigada.